Os Trapalhões saiu do ar em 1995 e mesmo depois de 27 anos muitos dos episódios dos bastidores estão chamando a atenção devido polêmicas envolvendo o elenco humorístico, incluindo revelações de um terrível segredo sobre um dos atores do elenco. Uma dessas histórias diz respeito a Augusto Themistocles da Silva, o conhecido Tião Macalé. O coadjuvante foi bem sucedido com sua frase de efeito aí, nojento, tchan, e se dava mal nas mãos de Didi Mocó, Renato Aragão. Segundo Rafael Spaca, fã do programa e diretor do documentário Trapalhadas Sem Fim, o ator se envolvia com rapazes que jogavam futebol na praia. Ele disse, e então, cara, tem umas duas histórias do Tião que é bem pesada. Ele era apaixonado por futebol, no Rio tinha um time de praia e ele dava em cima dos rapazes, disse Spaca em entrevista a um podcast, em 27 de outubro de 2021. Tião tinha time. Não lembro o nome, mas ele treinou na praia e adorava ver os rapazes treinarem e ele dava em cima dos rapazes. Era um time misto, tinha gente de 17, 20, 30 anos. Treinava e se apaixonava pelos jogadores de sua equipe. Em entrevista ao portal Scruff em 30 de janeiro de 2022, Rafael disse não ter se aprofundado neste assunto por conta da ênfase aos protagonistas. O foco foi os Trapalhões, mas não teve jeito de não falar do Tião. O que a gente soube foi isso, a questão do time, não nos aprofundado porque o foco era o quarteto. Mas eu acredito ser uma coisa conhecida da produção do programa, disse ele. Além disso, o diretor afirmou que eles tinham uma espécie de rivalidade entre Tião e Mussum, uma das estrelas da atração. Havia uma rivalidade entre eles, Mussum com Tião Macalé. Ciúmes. Uma verdadeira rivalidade. Porque Tião era um cara comum. É intuitivo. Já Mussum era um cara que não tinha que forçar muito para fazer você rir, também de um jeito como as crianças gostavam, revelou ao podcast Spakecast, no dia 7 de outubro de 2021. Mais uma fala de Rafael Spaca que causou polêmica foi sobre a bissexualidade de Mauro Gonçalves, o Zacarias, um dos personagens mais populares. Em entrevista ao Scruff, ele apontou que se o público soubesse, o ator e personagem seria rejeitado. Zacarias era um personagem extremamente gentil e carismático. O Brasil ainda é preconceituoso, um país homofóbico e na época era ainda mais. Eu acredito que se fosse revelado que o Zacarias era bissexual iria causar bastante agitação no país, tanto para o programa, quanto a televisão. Acho que é por isso que eles seguraram essa questão. Estas não são as únicas histórias dos bastidores, que Rafael Spaca terá em seu documento ainda não publicado. Ele também relata o momento em que Renato Aragão pediu a demissão de Dedé e Mussum, pouco depois da morte do Zacarias. Segundo Spaca, a ideia era essa: o intérprete de Didi ficou com um programa só para ele. Olha, parece que Renato Aragão pediu a minha cabeça na Globo. Sério, eu não estou afim disso, um assunto que nunca tinha ouvido falar. Você tem que perguntar a quem disse isso para fazer este esclarecimento, disparou Dedé Santana sobre o assunto, em entrevista ao Balanço Geral, em agosto desse ano. O público espera ansiosamente pela edição das Trapalhadas Sem Fim, um documentário que conta a história do mais famoso quarteto brasileiro.